Olá, eu sou a Nath do canal Ateliê Pontos da Nath e eu te ensino crochê e amigurumi sem segredos. E um recado para quem gosta de comprar o e-book com a receita escrito passo a passo, eu vou deixar aqui no comentário fixado o meu site com a venda do e-book. Vamos lá? E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse gnomo natalino aqui, que é símbolo de prosperidade e saúde. É uma ótima opção aí para usar como decoração. E eu vou deixar a lista de materiais utilizados aqui na descrição do vídeo e vai ter uma foto no final também com a lista e também com as medidas que ele ficou. Vamos lá? Então, a gente vai começar deixando algumas peças prontas e uma delas vai ser o nariz. Com o nariz, a gente vai dar início fazendo o anel mágico e vou trabalhar aqui dentro os 6 pontos baixos. Feito 6 pontos baixos, vou fechar o meu anel mágico puxando o fio inicial e finalizo aqui no primeiro ponto fazendo um ponto baixíssimo. Na nossa segunda carreira, eu vou trabalhar fazendo 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, eu vou fazer um aumento. O aumento sempre são 2 pontos baixos juntos aqui dentro do mesmo ponto de base. Então, eu fiz um aumento, vou pro próximo, faço novamente 2 pontos baixos juntos, meu segundo aumento, e aqui a gente vai trabalhar no total de 6. Aqui meu quinto aumento, e agora eu vou fazer o meu sexto e último aumento. Aqui nós finalizamos com um total de 12 pontos baixos. Vou fazer um ponto baixo no meu próximo ponto e vou colocar aqui o meu marcador. Aqui para esta carreira, eu vou começar fazendo 2 pontos baixos. Eu conto o meu primeiro ponto que está com o marcador, então eu já tenho um, e faço agora aqui o meu segundo ponto baixo. E aqui eu vou trabalhar uma sequência de 2 aumentos. Então, no próximo ponto, eu faço um aumento, e no próximo ponto, faço outro aumento. E vou repetir novamente 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. E eu vou repetir essa mesma sequência que eu acabei de fazer. Faço aqui 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. Faço uma sequência de 2 aumentos. Então, aqui eu faço o meu primeiro aumento e o meu segundo aumento. E para finalizar, mais 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. Essa aqui foi a nossa carreira e a gente terminou com um total de 16 pontos baixos. Tiro meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Aqui nós vamos trabalhar agora 2 carreiras de 16 pontos baixos. Então, são carreiras de ponto sobre ponto que não tem aumentos e nem diminuições. Apenas 16 pontos baixos em cada carreira. Aqui eu cheguei ao final da minha segunda carreira de ponto sobre ponto. Tiro meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Aqui nesta carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos. O meu primeiro já está feito, entro e faço o meu segundo. E agora, eu vou fazer uma sequência de 2 diminuições. Então, para fazer a diminuição, eu pego a alça da frente dos 2 pontos seguintes e finalizo ele. Esse aqui é minha primeira diminuição. Vou fazer minha segunda diminuição, pego aqui apenas a alça da frente e finalizei aqui 2 diminuições. E agora, eu vou fazer 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. E agora, eu vou repetir essa mesma sequência: 2 pontos baixos, 1 e 2, 2 diminuições, 1 e 2, e finalizo a carreira fazendo mais 2 pontos baixos. Aqui 1 e 2. Aqui a gente finalizou com um total de 12 pontos baixos. Vou colocar aqui o marcador não, vou tirar meu marcador e vou colocar um pouquinho de enchimento. Ajeita aí o seu enchimento dentro do nariz.
porque aqui a gente já vai finalizar fazendo 6 diminuições. Então, por isso que eu já nem vou mais usar o marcador, vou apenas trabalhar aqui uma sequência de 6 diminuições. E vou colocar o meu dedo aqui para evitar de puxar o enchimento. Tô finalizando aqui minha sexta e última diminuição. Vou cortar o meu fio. Vou deixar um pedaço aí um pouco longo, de aproximadamente uns 25 centímetros, para poder já usar o fio para fazer a finalização do anel mágico invertido e também para poder fazer a costura dele depois. Com o fio na agulha de tapeceira, a gente vai fazer o anel mágico invertido para poder fechar esse espaço. Então, aqui nesses 6 pontos que sobraram, eu vou entrar com a agulha passando ela em apenas uma alça. Entro e passo e vou fazendo isso em 6 alças. Passei em todas as alças, jogo a minha agulha aí para qualquer espaço e vou puxar para poder fechar este buraquinho que tinha. E aqui a gente só vai agora deixar o fio para poder costurar e vamos reservar esta peça aqui. Então, aqui a gente também já vai deixar pronto os braços. Então, lembrando que o início é por esta parte aqui. Então, a cor que você for querer usar aqui nesta parte é a cor que a gente começa agora. E depois a gente faz a troca de cor aqui pro comprimento. Então, eu vou começar usando este branco. Vou fazer aqui o anel mágico. E vou trabalhar aqui dentro dele 6 pontos baixos. Feito 6 pontos baixos, vou fechar o meu fio inicial e faço a união aqui com um ponto baixíssimo. Feito isso, a nossa segunda carreira, a gente vai trabalhar 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, eu faço um aumento. Aqui o meu quinto aumento e o meu sexto e último aumento. Finalizamos aqui com um total de 12 pontos baixos. Agora, eu vou ajeitar o meu trabalho aqui para ele poder já ficar do lado correto, né? Muita gente, às vezes, faz o amigurumi aí do avesso, porque não ajeita aqui o início. E aqui, agora que a gente tá com um total de 12 pontos baixos, eu vou fazer um ponto baixo no meu próximo ponto. Vou dar início aqui colocando um marcador. E nós vamos trabalhar aqui 3 carreiras de ponto sobre ponto. São carreiras que não vai ter aumentos e nem diminuições, apenas ponto sobre ponto por 3 carreiras. Aqui eu tô chegando ao final da minha última carreira de ponto sobre ponto. Tiro meu marcador, faço um ponto baixo aqui no meu próximo ponto e volto aqui o meu marcador. Aqui nesta carreira, nós vamos trabalhar agora fazendo 4 pontos baixos. Sempre conto o meu primeiro que está com o marcador, faço o meu segundo, terceiro e quarto. E aqui agora eu vou fazer uma diminuição. E vou fazer novamente essa mesma sequência, 4 pontos baixos, uma diminuição. Aqui fiz 4 pontos baixos. Na diminuição, eu já vou aproveitar e já vou fazer a troca de cor para a próxima cor que eu vou usar aqui no braço dele. Então, eu vou dar início fazendo a minha diminuição, entro aqui pegando as 2 alças e puxo a minha primeira laçada. Na segunda laçada, para eu poder finalizar a minha diminuição, eu já vou colocar a minha nova cor. Então, eu venho aqui com a pontinha do vermelho, coloco ele aqui na minha agulha e finalizo o meu ponto puxando aqui o vermelho para dentro. Seguro aqui as pontinhas na parte de trás, só para eu poder fazer um ponto baixo aqui no meu próximo ponto, já com a nova cor. Então, eu entro aqui, faço um ponto baixo, volto o marcador. Posso já cortar o fio branco e vou dar 2 nós aqui, sem puxar muito forte, só para poder prender essas 2 pontas. E joga aqui essa sobrinha pra dentro. Então, aqui a gente fez a troca de cor para a nova cor que a gente vai usar nesse braço. A gente finalizou essa carreira com um total de 10 pontos baixos.
Então, agora eu vou trabalhar 10 carreiras apenas de ponto sobre ponto. São carreiras que não vão ter aumentos e nem diminuições. Apenas 10 pontos baixos em cada carreira por 10 carreiras. E para você que ama a praticidade e não quer ficar pausando o vídeo para escrever a receita passo a passo no papel, agora eu tenho a solução. Compre agora o e-book que nele tem a receita escrita passo a passo completo e facilite a sua vida. O link de venda eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. E agora é nessas horas que esse contador aqui vem salvar a nossa vida. Porque daí eu vou só apenas contando aqui de 10 em 10 pontos, que daí eu sei que eu tô fazendo as minhas repetições e venho e marco as minhas quantidades de carreiras aqui. Assim eu não fico perdida aí. E quem quiser, eu vou deixar o carrinho aqui para você tá comprando um contador também. Aqui eu já vou fazer o meu último ponto da minha 10ª carreira de ponto sobre ponto. Agora que a gente vai, apenas uma observação, né, antes de seguir. Eu não coloquei enchimento, tá? Eu não preciso colocar o enchimento aqui, porque eu não quero que fique um braço muito rígido. Como ele tá sendo feito aqui de fio soft, a quantidade aqui que ele deixa de textura, né, digamos assim, é o que eu quero pro meu gnomo. Mas se você quiser colocar, pode colocar um pouquinho de enchimento. Aqui a gente já vai fechar essa parte de cima aqui do trabalho. Então, aqui a gente finalizou a sequência de carreiras de ponto sobre ponto. Vou entrar aqui agora e vou trabalhar 5 pontos baixos. E eu vou unir de um lado ao outro do meu trabalho, ó. Eu vou sair com a minha agulha aqui nas duas laterais e vou fazer um ponto baixo aqui em cima. Faço um, entro no próximo, entro de um lado, saio lá do outro. 2, 3, 4 e 5. Feito aqui os 5 pontos baixos de fechamento, vou fazer só uma correntinha para cortar o meu fio aqui. Não vou deixar pedaço para poder fazer costura, porque essa parte aqui, quando a gente estiver subindo o corpo dele, a gente já vai costurar aqui usando essa base que a gente acabou de fazer. Então, só arremata o seu fio aí e a gente precisa de 2 braços iguais a esse daqui. Então, aqui a gente também vai deixar pronto já a barba dele. Então, eu começo fazendo aqui um anel mágico e vou trabalhar 6 pontos baixos aqui dentro. Feitos 6 pontos baixos, vou fechar o meu anel mágico puxando o fio inicial. E vou fazer a união aqui no meu primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Nossa segunda carreira, eu vou trabalhar fazendo uma sequência de um ponto baixo e um aumento. Eu vou repetir essa sequência 3 vezes. Então, eu faço um ponto baixo e um aumento. Essa é minha primeira sequência. Um ponto baixo e um aumento, minha segunda sequência. E um ponto baixo e o meu último aumento, finalizando aqui a minha sequência de 3 repetições. Aqui a gente encerrou com um total de 9 pontos baixos. Vou ajeitar o meu trabalho e vou fazer um ponto baixo aqui no meu próximo ponto. Vou dar início aqui agora com o meu marcador. Na nossa próxima carreira, eu vou trabalhar fazendo 2 pontos baixos e um aumento. E eu vou repetir essa sequência até o final da minha carreira. Aqui eu tô chegando ao final da minha carreira e estamos aqui finalizando com um total de 12 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. E nessa carreira aqui, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos e um aumento. Eu vou repetir essa sequência até o final da minha carreira. Aqui no final da minha carreira, faço o meu último aumento. E aqui a gente tá finalizando com um total de 15 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Aqui nós vamos trabalhar fazendo 4 pontos baixos e um aumento. E eu vou repetir essa sequência até o final da minha carreira. Tô aqui no final da minha carreira, fazendo o meu último aumento desta sequência.
Aqui a gente finalizou com um total de 18 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Nessa próxima carreira, a gente vai trabalhar repetindo 2 pontos baixos e um aumento por toda a minha volta. Então, eu faço 2 pontos baixos, no próximo, um aumento. Novamente, 2 pontos baixos e um aumento. E vamos repetir até o final da carreira. Tô chegando aqui fazendo o meu último aumento. E aqui nós finalizamos com um total de 24 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Nessa carreira, a gente vai trabalhar fazendo 3 pontos baixos e um aumento. E eu vou repetir essa sequência até o final da minha carreira. Aqui eu tô no meu último aumento, né, desta carreira. Finalizamos aqui com um total de 30 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. E para esta carreira, a gente vai trabalhar fazendo 4 pontos baixos e um aumento. E eu vou repetir até o final da minha carreira. Fazendo aqui já o meu último aumento desta carreira. E aqui nós finalizamos com um total de 36 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo aqui no meu próximo ponto e volto aqui o meu marcador. Nós vamos trabalhar agora uma sequência de 4 carreiras de ponto sobre ponto. São carreiras que não têm aumentos e nem diminuições, apenas ponto sobre ponto por 4 carreiras. Aqui eu já tô chegando ao final da minha última carreira de ponto sobre ponto. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o meu marcador. Aqui nesta carreira, nós vamos trabalhar fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou repetir essa sequência até o final da minha carreira. 4 pontos baixos, uma diminuição. Fui fazendo as minhas sequências de 4 pontos baixos, uma diminuição, faço a minha última diminuição e aqui a gente finalizou com 30 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Aqui nós vamos trabalhar uma carreira fazendo apenas ponto sobre ponto. Então, é só fazer uma carreira de 30 pontos baixos. Aqui eu tô chegando ao final da minha carreira de repetição de pontos. Tiro meu marcador, faço um ponto baixo aqui no meu próximo ponto e volto o marcador. Aqui nós vamos trabalhar fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição. E eu vou repetir essa sequência até o final da minha carreira. 3 pontos baixos, uma diminuição. Vou fazer a minha última diminuição aqui da carreira e eu vou estar finalizando com um total de 24 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. E a nossa última carreira que a gente vai fazer apenas ponto sobre ponto. Então, é apenas uma carreira de 24 pontos baixos. Aqui eu já tô chegando ao final da minha última carreira de ponto sobre ponto. Vou tirar meu marcador, não vamos mais usar ele. E aqui a gente vai fazer igual a gente fez ali nos braços. Eu vou unir as duas laterais assim dessa barba. E aqui a gente vai trabalhar fechando essa parte de cima, fazendo pontos baixos. Então, eu vou entrar com a minha agulha aqui. E vou trabalhar fazendo 11 pontos baixos. Entro de um lado, saio lá do outro. Entro assim e vou trabalhando pontos baixos. Aqui vai dar aproximadamente 11 pontos baixos. Então, eu vou fazendo um em cada ponto de base.
e fechando a minha lateral. Faço só uma correntinha para cortar o fio. Não vou deixar pedaço para costura também, porque essa parte aqui, quando a gente estiver subindo o corpo, eu já vou costurar, igual eu falei lá nos braços. E aqui a gente tem a nossa barba finalizada. Mas eu também, quando eu estiver fazendo a construção dele aqui, eu vou dar uma segunda opção para quem quiser fazer, usar no lugar dessa barba aqui que a gente fez no formato de amigurumi, dá para você fazer com lã também, e aí eu vou te dar essa dica lá na hora. E aqui a gente vai agora também reservar esta peça. E agora a gente vai dar início ao corpo base do nosso gnomo. Começo fazendo aqui o anel mágico e 6 pontos baixos aqui dentro. Torne-se membro do canal a partir de R$ 4,99. Tenha benefícios exclusivos e ajude o canal a se manter ativo. Mais informações na descrição. Feito 6 pontos baixos, vou fechar o meu anel mágico e faço a união aqui com um ponto baixíssimo no meu primeiro ponto. Na nossa segunda carreira, eu vou trabalhar fazendo 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, eu trabalho fazendo um aumento. Aqui é 5, e o meu sexto e último aumento, finalizando aqui com um total de 12 pontos baixos. Faço um ponto baixo no meu próximo ponto e vou dar início aqui ao marcador. Na nossa próxima carreira, nós vamos trabalhar repetindo um ponto baixo e um aumento. Eu vou repetir essa sequência até o final da minha carreira. Aqui no final da minha carreira, faço o meu último ponto baixo e o meu último aumento, finalizando aqui com um total de 18 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto o marcador. Nesta carreira, nós vamos trabalhar fazendo 2 pontos baixos e um aumento. E eu vou repetir essa sequência até o final da minha carreira. Aqui eu já tô chegando ao final da minha carreira de 2 pontos baixos e finalizo aqui o meu último aumento. Finalizando com um total de 24 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Aqui nesta carreira, vamos trabalhar fazendo 3 pontos baixos e um aumento. E eu vou repetir essa sequência por toda a minha volta. 3 pontos baixos, um aumento. Aqui eu já tô chegando ao final da minha carreira de 3 pontos baixos e o meu último aumento. Finalizei aqui com um total de 30 pontos baixos. Faço um ponto baixo aqui no meu próximo ponto e volto o meu marcador. Aqui nesta carreira, a gente vai começar fazendo 2 pontos baixos. Então, meu primeiro já está com o marcador, faço o meu segundo ponto. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Mas a sequência que eu vou repetir nesta carreira aqui agora, vai ser fazendo 4 pontos baixos, fiz aqui 4 pontos baixos e um aumento. E eu vou repetir essa sequência por toda a minha volta. 4 pontos baixos, um aumento. Fui fazendo as minhas sequências de repetição de 4 pontos baixos e um aumento. E para finalizar essa carreira, eu faço mais 2 pontos baixos. Aqui a gente finalizou com 36 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto o marcador. Aqui nós vamos trabalhar fazendo 5 pontos baixos e um aumento. E eu vou repetir essa sequência por toda a minha volta. Aqui eu vou fazer o meu último aumento desta carreira. E aqui estamos finalizando com um total de 42 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Aqui eu vou começar fazendo na minha carreira 3 pontos baixos. Então, eu sempre conto o que está com o marcador, 1, 2, 3. No próximo ponto, eu faço um aumento. E a sequência que eu vou repetir por toda a minha volta vai ser fazendo 6 pontos baixos e um aumento. E essa sequência que eu vou repetir até o final da minha carreira.
fui fazendo as minhas sequências de 6 pontos baixos, vou fazer o meu último aumento desta carreira e para finalizar eu faço mais 3 pontos baixos. Aqui nós encerramos com o total de 48 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto. E aqui a gente vai dar início à nossa próxima carreira. Só para mostrar para vocês, ó, como a nossa base, ela vai ficando bem redondinha, ela não fica com nenhuma marcação de aumentos, porque a gente tá fazendo aumentos distribuídos, que é por isso que às vezes a gente começa fazendo dois pontos baixos ou 3, né, dependendo aí da carreira. Então, como eu vou distribuindo esses aumentos, o nosso trabalho ele fica bem arredondadinho, bem certinho e não fica com aquelas quinas que normalmente quando a pessoa tá trabalhando aumentos acaba ficando. Só para dar essa pequena explicação aí para vocês. E aqui a gente vai fazer agora a nossa última carreira de aumentos. E aqui a gente vai trabalhar fazendo 7 pontos baixos e um aumento. E eu vou repetir essa sequência por toda a minha carreira. Aqui eu tô fazendo o meu último aumento desta carreira. E aqui nós finalizamos com um total de 54 pontos baixos. Vou tirar meu marcador e vou fazer o próximo ponto baixo pegando apenas a alça de trás aqui do trabalho. Então, eu entro aqui pegando apenas uma alça e faço um ponto baixo. E aqui eu volto o marcador. Aqui vocês vão ver também um pedacinho de fio, que eu fiz um arremate aqui, porque acabou a minha cor, né? Acabou o meu novelinho, eu precisei começar um novo. Então, vai ficar com esse fiozinho aqui pendurado. Aqui nesta carreira, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, trabalhando pegando apenas a alça de trás aqui do nosso trabalho. Então, vai ser apenas uma carreira de ponto sobre ponto e deixando aqui a alça da frente livre, que a gente vai usar ela depois, quando a gente tiver com o corpo já finalizado. E aqui a gente vai fazer uma carreira inteira pegando apenas essa alça de trás do nosso trabalho. Aqui eu já tô chegando ao final da minha carreira, onde a gente tá trabalhando pegando apenas a alça de trás aqui do nosso ponto. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo, agora eu já vou fazer o ponto baixo normal, pegando as duas alças, faço o ponto baixo e volto o marcador. Agora, a gente vai trabalhar aqui uma sequência de 18 carreiras de ponto sobre ponto. São carreiras que não vai ter aumento, não vai ter diminuição, a gente só vai dar altura aqui, fazendo o total de 18 carreiras de ponto sobre ponto. E aí, novamente, eu dou aqui uma sugestão para quem quiser usar esse marcador de pontos aqui. Eu uso ele para contar as minhas carreiras, então, a cada volta que eu dou, eu venho e aperto aqui para ir marcando. Finalizei mais uma carreira, venho e aperto ele. E aqui, essa outra bolinha é pra gente zerar ele e começar novamente. Eu vou deixar a etiqueta aqui para quem quiser comprar. E se você comprar através aqui do meu link, as etiquetas que eu deixo aqui de produtos e sugestões, eu recebo uma comissão do próprio YouTube e isso me ajuda a manter o canal ativo também. Então, tem essa novidade aí e quem puder clicar e me ajudar, é de grande ajuda aí todas as comissões que eu recebo referente aos produtos vendidos. Então, aqui eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto por total de 18 carreiras e volto assim que eu finalizar. Então, aqui eu já tô na minha última carreira de ponto sobre ponto. Lembrando aqui que a gente fez um total de 18 carreiras, sem precisar fazer aumentos e nem diminuições, apenas ponto sobre ponto. Vou fazer aqui o meu último ponto, vou tirar meu marcador aqui, faço um ponto baixo aqui no meu próximo ponto, para dar início à próxima carreira e volto aqui o meu marcador. Mas, por enquanto, aqui agora a gente vai fazer o fundo aqui do nosso corpinho, né, do corpo dele. E para deixar ele mais retinho, deixar ele com mais firmeza aqui na hora dele ficar em cima, assim, da mesa, eu vou usar uma base aqui, que eu vou colocar aqui um pedacinho de plástico. Daqui é um plástico, ó, inclusive é uma... que não é propaganda, mas é uma tampinha de amendoim, que eu vou cortar do tamanho aqui da minha base. Você vai medir aí mais ou menos qual que é o tamanho que você tem aqui da base. A gente vai cortar ele redondinho e vai colocar ele lá no fundo. Então, aqui eu só vou recortar. Eu vou ir diminuindo, conforme no olho mesmo. E aí, conforme eu vou medindo ali, eu vejo o tanto que tem que diminuir ou deixar ele maior, né? Então, por isso que é bom a gente ir cortando de pouquinho. Vai colocando assim, ó, pra você ter uma ideia do tamanho que você precisa.
Eu sempre gosto de guardar algumas tampinhas, tampinha ou também tampa de plástico, tampa de potinhos, enfim, acetato, né, para quem tiver também acesso fácil aí. É o que a gente precisa ali só para deixar o nosso fundo certinho. Ó, cortei o meu aqui, deu o encaixe aqui no fundo certinho, ele vai ficar aqui bem no topo, depois na hora que a gente colocar o enchimento, ele vai ficar na posição correta dele, então ele tá lá no meu fundinho. Depois, né, a gente ainda vai ajudar fazendo outra carreira aqui de pontos baixos para poder deixar ele bem estabilizado aí na nossa mesa, né, na sua estante, na decoração, para ele poder ficar em pé e não ficar tombando. Então, aqui a gente já colocou o nosso acetato lá no fundo, nosso plástico. E agora eu vou seguir aqui na parte de cima, que a gente vai usar os braços e também a barba dele. Aqui a gente já fez um primeiro ponto que tá dando início à nossa próxima carreira. Vou fazer aqui no total 13, então contando com esse daqui que eu já fiz é 1, aqui 12 e 13. Então, nós trabalhamos no total 13 pontos baixos. Vou pegar aqui um bracinho. E agora, eu vou costurar esse braço junto ao corpo, pegando 5 pontos baixos, que foram aqueles 5 pontos baixos que a gente fez na costura do braço, e pegando os 5 aqui do corpo. Então, eu vou entrar aqui nesse primeiro ponto do braço, e eu vou sair aqui do outro lado, fazendo a união. Então, aqui são 5 pontos que a gente precisa trabalhar desta maneira. 1, e aqui o ponto número 5. Então, eu fui trabalhando e fiz aqui a união do braço junto ao corpo. Vou fazer agora 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E vou fazer a mesma coisa com a barba que a gente fez também. Aí, aqui, como eu falei, tem a opção de quem não quer usar esse tipo de barba, não costurar, né? Não fazer essa parte da barba. E aí, você só vai pular esses pontos aqui, vai continuar trabalhando pontos baixos. E aí, a barba você faz depois, colocando lã. A gente consegue fazer assim, colocando pedacinhos de lã, que vai ficar aqui assim na frente pendurado, para poder simbolizar a barba dele também. Então, fica aí essa sugestão para quem quer fazer usando lã. Então, é só você não costurar a barba aqui, mas aí você vai precisar trabalhar esses 4 pontos baixos e mais 12 pontos baixos, que é o que a gente vai fazer aqui na barba. Para unir ela aqui, vou unir fazendo 12 pontos baixos, que são os pontos que a gente fez aqui na parte de cima do trabalho. Então, eu entro aqui no meu primeiro ponto, entro aqui no meu próximo ponto e vou trabalhar essa união de 12 pontos baixos. Fiz os 12 pontos baixos aqui. Fui introduzindo entre a barba e o corpo dele, então, eu fiz a união. Vou fazer agora 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E vou fazer novamente, agora do outro lado, a costura do braço dele. Então, eu faço a união do mesmo jeito. Faço a união fazendo 5 pontos baixos.
Fiz a união dos braços, então ele vai ficar costurado assim. Tá certinho a separação aqui de 4 pontos, 4 pontos. No centro ficou a Barbie, nas laterais aqui fica os bracinhos dele. E aí, aqui a gente vai continuar trabalhando os pontos baixos até o final da carreira. Fizemos aqui 11 pontos baixos, que é para poder chegar até o nosso marcador. Aqui eu tiro o meu marcador, faço um ponto baixo e volto o marcador. E a partir de agora, a gente vai iniciar as diminuições para poder fechar esse corpinho aqui. Então, a gente começa fazendo a carreira de 7 pontos baixos e uma diminuição. E eu vou repetir essa sequência até o final da minha carreira. E mesmo que a diminuição dê em cima aqui do braço ou da barba, você vai fazer a diminuição normal, porque tem as alças aqui do ponto que a gente trabalhou da carreira anterior. Então, não tem problema nenhum, é só seguir fazendo as diminuições. Tô aqui fazendo a minha última diminuição, e aqui nós encerramos com 48 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Aqui eu vou iniciar fazendo 3 pontos baixos. Um eu já fiz, 2 e 3. E agora eu faço uma diminuição. E a sequência que eu vou repetir por toda a minha volta vai ser trabalhando 6 pontos baixos e uma diminuição. E vou repetir até o final da minha carreira. Fui trabalhando ali os meus 6 pontos baixos, fiz a minha diminuição e finalizo aqui a minha carreira fazendo mais 3 pontos baixos. Aqui nós encerramos com um total de 42 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Aqui nós vamos trabalhar fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição. E eu vou repetir essa sequência por toda a minha volta: 5 pontos baixos, uma diminuição. Vou fazer aqui a minha última diminuição desta carreira, finalizando com 36 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o meu marcador. Aqui eu vou iniciar fazendo 2 pontos baixos. Sempre conto com o primeiro que está com o marcador. 1, 2, faço uma diminuição. E a sequência que eu vou repetir por toda a minha volta vai ser fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição. Fiz aqui as minhas sequências de 4 pontos baixos e uma diminuição, e vou finalizar esta carreira fazendo mais 2 pontos baixos. Aqui encerramos com um total de 30 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Aqui nesta carreira, nós vamos trabalhar fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição. E eu vou repetir essa sequência até o final da minha carreira: 3 pontos baixos, uma diminuição. Aqui já é a última diminuição desta minha carreira. Estamos finalizando com um total de 24 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Aqui nós vamos trabalhar fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou repetir essa sequência até o final da minha carreira: 2 pontos baixos, uma diminuição. Vou fazer a minha última diminuição desta carreira. Estamos encerrando aqui com um total de 18 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Mas antes de dar sequência, eu vou colocar o enchimento aqui nesta parte, ó. Como ela já está pegando forma aí certinho. E agora é só a gente encher bastante. Coloca o suficiente de enchimento aqui para ficar bem estruturado, mas não expandir os seus pontos, para não ficar com buraquinhos e ficar mostrando o enchimento que não fica bacana.
Então, só coloca, vai ajeitando, joga para as laterais, vai arredondando ele para ele poder ficar bem uniforme aqui pela parte que a gente enxerga aqui do trabalho. Vai ajeitando e aí depois a gente dá sequência aqui com o fechamento. Uma coisa engraçada, ó, eu tô colocando enchimento e ajeitando, ele faz isso. Ai, gente, me divirto sozinha aqui. Vamos colocar bastante enchimento, ó, mas é bastante que é o suficiente para dar estrutura. Tá vendo aqui, ó, ele já tá bem reforçado aqui, falta essa parte de cima aqui que já tá murcha, ó. Mas eu vou indo por etapas, então eu coloco um tanto de enchimento, ajeito aqui empurrando com os dedos, e aí depois eu faço a minha segunda camada. Coloquei aqui o tanto de enchimento, ó, ele não fica deformado, a gente vai ajeitando, ele vai continuar assim, ó, bem arredondado, e você tem que distribuir certinho. O enchimento é uma parte bem importante aí de fazer com paciência. E aqui agora a gente vai seguir nas diminuições até fechar aqui todo este buraquinho. Aqui nesta carreira a gente vai trabalhar fazendo um ponto baixo e uma diminuição. E eu vou ajeitar assim, ó, com o meu dedo para não ficar puxando o enchimento. Meu primeiro ponto baixo já está feito, vou fazer uma diminuição. E eu vou repetir essa sequência até o final da minha carreira. Tô finalizando a minha última diminuição. Aqui encerramos com 12 pontos baixos. Tiro o meu marcador. E aqui eu nem vou colocar mais o marcador, porque a gente vai precisar trabalhar uma sequência de 6 diminuições. Então, aqui é só você ir contando aí 6 diminuições. Finalizando todas as diminuições, a gente vai deixar aqui um pedaço de fio para poder fazer o anel mágico invertido e fechar o nosso buraquinho que ainda tem aqui, ó. Coloco a sobrinha do seu fio aí na agulha. E aqui, nessas 6 alças que sobraram, a gente vai fazer o anel mágico invertido, passando a nossa agulha aqui, pegando apenas a alça de fora em todos esses pontos. Aqui 5 e 6. Passei em todos, jogo aí a minha agulha para algum espacinho e puxo para poder fazer o fechamento aqui do topo do nosso gnomo. Depois é só arrematar esse fio. E aqui a gente já tem o corpo basicamente finalizado, a gente vai costurar aqui agora o nariz dele, já vou aproveitar e fazer essa costura agora pra gente ir pro chapéu dele. Então, aqui a gente vai posicionar esse nariz bem aqui no topo, em cima da barba dele, entre as últimas carreiras ali da barba onde a gente costurou. E aí, a gente vai fazer a costura unindo o corpo com o nariz. Vou jogar o meu fio aqui mais pra perto do corpo. Posiciono ele aqui, centraliza, né, também, pra ver se tá certinho. E aí, a gente faz a costura de união. Aqui, eu costurei o nariz dele, então, como eu falei, ele fica bem aqui no topo da barba. Centraliza ele aí no rostinho, né, que é a parte da barba aí. E costura esse narizão aqui, que depois, na hora que a gente colocar a touca, ela vai ficar aqui por cima, cobrindo toda essa parte de cima do corpo. Arremata aí o seu fio e a gente já vai fazer agora o chapéu. Para fazer o chapéu, a gente vai dar início com um anel mágico e 6 pontos baixos aqui dentro. Torne-se membro aqui do canal e tenha benefícios exclusivos a partir de R$ 4,99. Conto com a sua colaboração. Feito isso, fecho o meu anel mágico, faço a união aqui com um ponto baixíssimo. Agora, aqui que a gente tem 6 pontos baixos, eu vou trabalhar 3 carreiras de 6 pontos baixos. Mas, para facilitar e eu não ter que colocar marcador, eu já vou fazer uma sequência de 18 pontos baixos. Então, eu já entro aqui no meu próximo, faço 1, aí vou indo 2,
até totalizar 18 pontos baixos, que são equivalentes a 3 carreiras de 6 pontos baixos em cada. Aqui eu fiz 6, eu vou ajeitar o meu trabalho para ele ficar do lado correto. E vou continuar agora até totalizar em 18. Esse fiozinho também do anel mágico, a gente puxa ele para baixo para não atrapalhar ali na parte de cima. Então, aqui, como eu já fiz 6, vou continuar até fazer os 18. Vou fazer aqui o meu ponto número 18. Então, aqui é o equivalente a 3 carreiras de 6 pontos baixos em cada, que foi o que a gente trabalhou agora. Vou fazer, no meu próximo ponto, um ponto baixo, e no próximo ponto, um aumento. E eu vou repetir essa sequência 3 vezes. Então, eu fiz um ponto baixo e um aumento. Essa aqui foi minha primeira sequência. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. Essa foi a minha segunda sequência. E no próximo, um ponto baixo. E no próximo, um aumento. Essa foi a minha terceira sequência. Aqui nesta carreira, a gente terminou com um total de 9 pontos baixos. E agora, eu vou trabalhar 2 carreiras de 9 pontos baixos em cada. Então, se você quiser, já pode fazer aqui um ponto baixo e colocar seu marcador. E seguir fazendo aí 2 carreiras de 9 pontos baixos. Fiz 2 carreiras de 9 pontos baixos, tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Aqui nesta carreira, a gente vai trabalhar fazendo 2 pontos baixos e um aumento, e repetir essa sequência até o final da carreira. Aqui eu vou fazer o meu último aumento desta carreira, e a gente tá finalizando com um total de 12 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o meu marcador. Nós vamos trabalhar agora 2 carreiras de 12 pontos baixos em cada. Fiz aqui 2 carreiras de 12 pontos baixos, tiro o marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto o meu marcador. Aqui nesta carreira, a gente vai trabalhar fazendo 2 pontos baixos e um aumento. E eu vou repetir essa sequência até o final da minha carreira. 2 pontos baixos, um aumento. Vou fazer o meu último aumento aqui desta carreira, e a gente vai estar finalizando com 16 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto o marcador. Vamos trabalhar agora 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, são 2 carreiras de 16 pontos baixos em cada. Fiz aqui as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto, tiro o marcador para dar início à próxima carreira e volto aqui o marcador. Aqui a gente vai trabalhar agora fazendo 3 pontos baixos e um aumento. E eu vou repetir essa sequência até o final da minha carreira. Vou fazer o último aumento aqui da minha carreira e eu tô finalizando aqui com um total de 20 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. E aqui eu vou trabalhar apenas uma carreira de ponto sobre ponto. Vou fazer meu último ponto da minha carreira, tiro o marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto o marcador. Aqui nesta carreira, a sequência que a gente vai repetir por toda a volta vai ser fazendo 4 pontos baixos e um aumento. Eu vou repetir essa sequência por toda a minha volta. O último aumento aqui da minha carreira e a gente vai estar finalizando com um total de 24 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o meu marcador. E aqui agora, nesta carreira, vamos trabalhar apenas ponto sobre ponto por uma carreira. Finalizei minha carreira de ponto sobre ponto,
tiro o marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Aqui nesta carreira, nós vamos trabalhar fazendo 5 pontos baixos e um aumento. E eu vou repetir essa sequência por toda a minha carreira. Vou fazer o último aumento aqui da minha carreira, e a gente vai estar finalizando com um total de 28 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto, e volto aqui o marcador. E aqui nós vamos trabalhar uma carreira de ponto sobre ponto. Aqui eu tô fazendo o último ponto da minha carreira, tiro o marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto, e volto aqui o marcador. Aqui nós vamos trabalhar fazendo 6 pontos baixos e um aumento. E eu vou repetir essa sequência por toda a minha volta. Vou fazer o meu último aumento aqui desta carreira, finalizando com um total de 32 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. E eu vou trabalhar uma carreira de ponto sobre ponto. Fazendo aqui o último ponto da minha carreira, tiro o marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto o marcador. E aqui nesta carreira, nós vamos trabalhar fazendo 7 pontos baixos e um aumento. E eu vou repetir essa sequência por toda a minha volta. Vou fazer aqui meu último aumento desta carreira. E aqui a gente tá finalizando com um total de 36 pontos baixos. Tiro meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. E aqui nós vamos trabalhar uma carreira de ponto sobre ponto. E para você que ama a praticidade e não quer ficar pausando o vídeo para escrever a receita passo a passo no papel, agora eu tenho a solução. Compre agora o e-book que nele tem a receita escrita passo a passo completo e facilite a sua vida. O link de venda eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Tô chegando aqui ao final da minha carreira de ponto sobre ponto. Vou fazer o meu último ponto aqui, tiro o marcador. Aqui, a gente vai fazer um ponto baixo no próximo ponto e volta o marcador. E nesta carreira, a gente vai trabalhar fazendo 8 pontos baixos e um aumento. E eu vou repetir essa sequência até o final da minha carreira. Vou fazer o último aumento aqui da minha carreira, a gente vai estar finalizando com um total de 40 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo aqui no meu próximo ponto e volto o marcador. Aqui a gente vai trabalhar uma carreira de ponto sobre ponto. Finalizando aqui meu último ponto desta carreira de ponto sobre ponto, tiro o marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o meu marcador. E aqui nós vamos trabalhar uma sequência de 9 pontos baixos e um aumento. E eu vou repetir essa sequência até o final da minha carreira. Vou fazer o último aumento aqui desta carreira e a gente vai estar encerrando com um total de 44 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo aqui no meu próximo ponto e volto o marcador. Aqui nós vamos trabalhar uma carreira de ponto sobre ponto. Aqui eu tô chegando ao final da minha carreira de ponto sobre ponto. Aqui eu vou tirar o marcador. E o próximo ponto que eu vou fazer vai ser pegando apenas a alça da frente aqui do meu trabalho. Então, ele tem sempre duas alças, né? Uma de trás e uma da frente. A gente vai trabalhar pegando apenas essa alça da frente. Então, eu faço um ponto baixo aqui e volto o marcador. Aqui nesta carreira, a gente vai trabalhar fazendo 3 pontos baixos e um aumento. E todos esses pontos a gente vai fazer pegando apenas essa alça da frente aqui do nosso ponto. Então, eu faço aqui 3 pontos baixos e agora eu faço um aumento, também pegando aqui apenas uma alça. Aqui você pode olhar por trás
que vai ficar sobrando a nossa segunda alça. E aqui eu vou sempre estar repetindo esse processo até o final da carreira, fazendo 3 pontos baixos e um aumento. Lembrando de trabalhar apenas pegando uma alça aqui do nosso trabalho. Aqui eu vou fazer o meu último aumento desta carreira, que a gente está trabalhando pegando aqui apenas a alça da frente do nosso trabalho. E aí, ele fica assim, ó, com essa bordinha aqui, que faz parte aí do chapéu que a gente tá fazendo. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto, pegando agora as duas alças normalmente. Foi apenas esta carreira que a gente trabalhou desta maneira. Agora, as próximas é da maneira tradicional, né? Pegando as duas alças. E aqui eu vou trabalhar fazendo uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento. E eu vou repetir essa sequência também por toda a minha volta. Vou fazer o último aumento aqui desta carreira, e aqui a gente tá finalizando com um total de 66 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto, e volto aqui o marcador. E aqui nesta carreira, a gente vai trabalhar fazendo 5 pontos baixos e um aumento. E eu vou repetir essa sequência até o final da nossa carreira. E aqui vocês percebem que o motivo da gente estar fazendo isso é para começar já a fazer a nossa aba aqui, né, do chapéu. Então, aqui a gente vai trabalhar carreiras de aumento, então, por isso que ela vai ficando assim, marcadinha. Inclusive, eu não tô distribuindo os aumentos exatamente para ficar um em cima do outro e ele ficar com essas marquinhas assim, né, para poder dar um efeito ali na borda do chapéu. Porque quando a gente fez o corpo, eu distribuí fazendo os aumentos em diferentes posições. E aqui a gente tá fazendo para poder ficar marcado e aí também dá esse efeito aqui na borda do chapéu. Então, eu vou continuar fazendo aqui a minha carreira, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. E vou repetir até o final da minha carreira. Vou fazer aqui o último aumento desta minha carreira, e aqui a gente tá finalizando com um total de 77 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo aqui no meu próximo ponto e volto o meu marcador. E agora, a gente vai fazer a nossa última carreirinha aqui de aumentos. E eu vou trabalhar por toda a minha volta fazendo 6 pontos baixos e um aumento. E aqui eu vou fazer o último aumento da minha carreira. E aqui nós encerramos o nosso chapéu. Olha que bacana que ele fica. Fica bem legal aí, fica de um tamanho muito bom. E aqui, antes de cortar o meu fio, eu vou deixar um pedaço bem longo, porque a gente vai costurar ele lá na cabeça depois. Então, tem que deixar aí pelo menos uns, sei lá, 50, 60 centímetros. Eu prefiro deixar maior, né, do que faltar na hora da costura. Então, eu gosto de deixar um fio bem longo, porque a gente vai costurar ele ali por toda a volta da cabeça. E aqui, só para dar um acabamento, passa ele aqui na sua agulha. O fio que a gente deixou aí. Aqui a gente vai pular um ponto da nossa base, entra no próximo e faz o acabamento aqui puxando o fio. Ele vai ficar com esse... Ai, barulho de moto! Ele vai ficar com um degrauzinho aqui, porque a gente fez vários aumentos para poder ficar realmente com uma marquinha mesmo. Então, ele vai ter essa marquinha aqui, mas faz parte aí do chapéu. E aí, que a gente só passa os fios aqui por trás, para deixar ele aqui preparado pra gente usar ele depois ali na costura. Então, aqui a gente deixa esse pedaço de fio pra gente fazer a costura dele. Mas antes de seguir pra costura, já vou aproveitar e deixar pronto as flores que a gente vai usar aqui nesse chapéu. Pra fazer essa flor que eu vou usar na decoração aqui, eu já peguei agora o fio tradicional, né? Não tô mais usando aquele fio soft. E vou trabalhar aqui fazendo 7 correntinhas. Feito 7 correntinhas, volto aqui a partir da segunda correntinha fazendo um ponto baixo. No meu próximo ponto, faço um meio ponto alto. Vou trabalhar agora fazendo 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Mas eu já vou aproveitar e jogar esse fio aqui pra trás pra poder fazer o arremate dessa pontinha.
Então, agora eu entro aqui e faço 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço um, dou uma laçada, faço o meu segundo ponto alto. Vou dar uma laçada e faço no meu próximo ponto um meio ponto alto. Vou ajeitar agora puxando esse fio aqui, ó, para poder terminar o arremate dele, para ele ficar escondido na parte de trás. E nessa minha primeira correntinha que a gente tem aqui em cima, eu trabalho fazendo 3 pontos baixos juntos. Então, eu faço 1, 2 e 3. Agora, a gente vai voltar na nossa outra lateral aqui. Dou uma laçada, faço meio ponto alto. Uma laçada, faço 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, aqui eu faço um, e no próximo faço mais um. Uma laçada, agora eu vou trabalhar o meio ponto alto. Entro aqui, faço meio ponto alto. E para finalizar, um ponto baixo aqui nessa última alcinha, e finalizo com um ponto baixíssimo bem aqui na pontinha. Aqui a gente já tá com a pétala da flor praticamente pronta. O que a gente vai fazer agora é o acabamento. Então, eu vou subir uma correntinha, entro aqui no ponto, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, entro no ponto, ponto baixíssimo. E a gente vai fazer isso a volta inteira. Uma correntinha, ponto baixíssimo. Cheguei aqui no final, faço uma correntinha e finalizo fazendo o meu último ponto baixíssimo. Aqui você pode cortar o fio, apenas deixando um pedacinho para arrematar ele. E aqui a gente vai ter a pétala da nossa flor. Para cada flor, a gente precisa de 5 pétalas iguais a essa daqui. E para fazer a folha da flor, que é na cor verde, a gente precisa de 2 iguais a essa daqui. Então, são 5 vermelhas, ou a cor que você estiver usando aí para sua flor, e mais 2 para usar de folha da nossa decoração também da flor. Para fazer o arremate, a gente não precisa deixar nenhum fio para costura, porque vai ser colado. Então, eu só passei ele aqui na agulha e passo ele por trás aqui de alguns pontos do avesso da nossa pétala. Passo aqui por uns 2, 3 pontinhos e pode cortar. Como ela vai ser colada, depois essa parte aqui, ela vai ficar junto ali ao corpo dele. Então, não tem problema de ficar um pedacinho, porque vai ser colado depois. Então, aqui a gente tem 5 pétalas para fazer a flor e mais 2 pétalas para fazer a folha. Então, aqui a gente vai pegar um pedacinho de fio vermelho, né? Ou da cor aí que você estiver fazendo a sua flor. E com a ajuda da agulha de tapeceiro, a gente vai passar a agulha aqui nessa pontinha. Dobra a pontinha e passa de um lado para o outro, e jogando ela aqui para dentro do fio, ó. Bem aqui em cada pontinha, a gente vai passar isso em todas as pétalas. Passo aqui. Passei as 5 pétalas aqui dentro do fio, e agora eu vou dar um nó aqui nele, puxar bem, para ele poder dar um nó e ficar elas ali no formato de flor. Então, aqui a gente dá uma laçada e pode apertar o nó aí, ajeitando elas para ficar uma ao lado da outra assim, e puxa o nó para ele poder ficar bem firme. Segura com o dedo e vai ajeitando. Ajeitou elas assim, vem e dá mais nó para poder ficar reforçado e elas não saírem aí da posição. Que é essa daqui, ó. Uma ao ladinho da outra, já prontas ali pra gente fazer o acabamento do nosso gnomo do Papai Noel. Corta as sobrinhas do fio. E aqui a gente já vai estar com a nossa flor finalizada. E aqui são as folhas que a gente vai colar depois por baixo aqui para poder fazer a decoração. Eu coloquei apenas 2 folhas, mas se você quiser, você pode fazer mais folhas, mais flores, do tanto aí e a quantidade que você quiser. Então, para iniciar os acabamentos, primeiro a gente vai costurar o chapéu aqui na cabeça dele.
Então, aqui a gente pode, se você quiser, colocar um pouquinho de enchimento, mas é pouquinho mesmo, ele já tá bem estruturado. Coloca assim, ó, só um pouquinho, só pra deixar ele mais firminho assim. Não é pra deixar ele muito rígido, só pra colocar aqui e dar uma sustentação legal. Coloca um pouquinho de enchimento, posiciona ele aqui em cima da cabeça e a gente vai prender com alguns alfinetes, onde a gente vai fazer os pontinhos de costura. O nariz é pra ficar assim, ó, a touca é pra ficar por cima do nariz, então eu já vou colocar um alfinete aqui do lado e um alfinete aqui do outro, porque aqui eu já sei que eu vou querer costurar para ele poder ficar assim com esse formato, né, ali da touca por cima do nariz dele. Aqui também no braço, a gente vai fazer um pontinho. Aqui atrás, a gente faz outro pontinho. Pra poder ficar o chapéu assim, bem assentado, né, no corpo dele. E aqui, novamente, no braço, mais um pontinho. Então, o chapéu, quando a gente for costurar, ele vai ficar desta maneira assim, ó. Vou fazer um 360 aqui pra poder mostrar pra vocês. E a parte mais importante é ficar ajustado aqui na parte do nariz, né? Que é o que deixa esse charme dele aí, desse gnomo natalino. Então, o que que a gente vai fazer agora? Vou pegar a minha agulha de costura. O meu fio tá aqui na parte de trás, né, do meu trabalho, onde a gente fez o acabamento. E aí, a gente vai passar e pegar um ponto da base do corpo e volta aqui pra cima no chapéu. Então, aqui eu tenho já um pontinho já pra poder iniciar minha costura. Vou pegar aqui e jogar pra cima. E pego um ponto aqui jogando pra baixo. E vou sair onde eu fiz a minha marcação. Como eu já tô aqui bem próxima desse alfinete, eu já vou até tirar ele, porque eu não vou mais usar. Vou jogar ele aqui, perto aqui do meu próximo alfinete. Entro aqui. Tô passando com o fio por dentro do corpo. Já tô aqui no meu alfinete, tiro ele, dou um pontinho pegando, a gente tem que entrar em um lugar e sair no outro. Entro aqui e jogo pro próximo alfinete. É uma costura muito simples, é só pra ele poder ficar fixado aqui no lugar, esse chapéu. E jogo ele aqui, já lá próximo de onde eu quero fazer minha próxima costura. Então, aqui, ó, ele já tá preso onde eu quero. Venho e faço o próximo. E assim a gente vai indo toda a volta. Fiz aqui a minha volta, onde eu tinha os alfinetes. Tá vendo que eu não vou fazer uma costura ponto a ponto. Eu quero que fica com esses babadinhos aqui. Então, por isso que a gente marcou alguns pontos para poder costurar e finalizamos aqui a costura. Esse fio eu vou deixar aqui para poder arrematar ele depois. Antes de seguir com o acabamento no chapéu, eu acabei esquecendo aqui, ó. E vamos fazer agora o babado que fica aqui na parte de baixo dele, pra gente poder deixar ele estabilizado em pé certinho. Então, aqui, o que que a gente vai fazer? Vai segurar ele de ponta cabeça. Com o fio que a gente usou no corpo aqui, no meu caso foi o soft, vou pegar ele aqui. E naquelas alças que sobraram quando a gente tava trabalhando, deixa eu dar um zoom aqui. Nas alças que sobraram, quando a gente tava subindo as carreiras aqui, ó. Deixa eu pegar minha agulha certa, né? Aqui. Nessas alças aqui é onde a gente vai trabalhar uma carreira de ponto baixo. Mas eu vou fazer essa carreira assim, ó, segurando ele de ponta cabeça e introduzindo a linha ali nesse fio. E vai ser apenas uma carreira de pontos baixos. Então, eu entro aqui com o meu fio e a minha agulha pode ser nesse primeiro pontinho.
puxa o fio aqui pra dentro e faz uma correntinha já pra poder segurar o seu fio aqui. E aqui a gente vai trabalhar fazendo pontos baixos. Então, aqui, nesse primeiro ponto onde eu introduzi a linha, vou fazer um ponto baixo. Entro aqui e faço o meu primeiro ponto baixo. Entro agora aqui no próximo, ponto baixo. E assim a gente vai indo, pegando só aquela alça que sobrou quando a gente estava fazendo o corpo dele. Isso daqui vai ajudar a deixar ele mais estabilizado em pé. E aí, e também, né, dar um acabamento aí nessa parte do corpo dele. E aqui é só fazer a volta inteirinha. Aqui eu fui fazendo toda a volta de pontos baixos. Tô chegando aqui no meu início. Aqui o meu último ponto baixo. Vou cortar o fio, deixar só um pedacinho aí pra poder fazer o arremate dessas pontinhas. Passo ele aqui na minha agulha. E pra fazer o acabamento é aquele mesmo que a gente sempre faz. Entra aqui no ponto seguinte, puxa o fio e volta aqui por dentro do mesmo espacinho. E aqui a gente faz o acabamento agora, é só arrematar os dois fios aqui passando por dentro do corpo. Já vou aproveitar e fazer o arremate deste outro fio. E aqui, ó, olha que acabamento bonito que fica quando a gente faz essa carreira de pontos baixos. Dá outra cara aí pra ele. Eu tava quase esquecendo, ainda bem que eu lembrei. Aí agora sim a gente vai vir aqui, ó, pro acabamento na parte de cima, que eu quero deixar aqui bem aberto pra você inventar qualquer tipo de decoração aí que te agrada. Colocar várias pedrinhas coloridas, colocar pompom, colocar flores, enfim, dá pra gente decorar de várias maneiras. O jeito que eu vou fazer aqui é uma das opções, mas aí que fique aberto para você usar a sua criatividade também e decorar como você desejar para poder ter ele aí bem bonito e bem natalino. No caso aqui, a gente tá fazendo mais focado pro Natal, mas também dá para usar ele em outras épocas e dá para decorar de várias maneiras. Vou fazer aqui como eu fiz a minha decoração. Para minha decoração, eu usei essas duas peças aqui que eu comprei na Shopee e eu vou deixar a etiqueta aqui para você também dar uma olhadinha e ver se te interessa de comprar também, que foi esse cordão aqui metálico de 1 milímetro e também usei essas meia pérolas, né, douradas, elas são de 6 milímetros. Ela tem uma colinha adesiva, mas eu sempre gosto de reforçar colando mesmo elas com cola ali na minha peça. Então, para fazer essa decoração, vou pegar um pedaço grande aqui de fio, de aproximadamente 1 metro, acredito, mais ou menos. Não tenho muito ideia de tamanho, mas se sobrar depois, eu tô usando esses, né? Inclusive, eu comprei pra isso. Eu comprei esse fio aqui pra poder usar nas decorações da minha árvore de Natal, pra poder pendurar, né? Pra poder ficar um fio bonito. Então, se sobrar algum pedacinho, depois eu vou usar eles ali nas minhas decorações. Aqui, eu vou, com a ajuda de uma agulha, pego esse pedaço de fio e eu vou aqui trançando ele, pegando apenas um pontinho aqui do chapéu. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui só para poder prender o meu fio. Vou deixar só um pedacinho aqui depois que eu vou fazer o acabamento colando essa pontinha aqui. E aqui eu vou ir fazendo como se eu estivesse fazendo assim, sabe? Enrolando ele aqui no chapéu. Deixa eu tirar um pouco o zoom para facilitar. Então, aqui eu vou dar um espacinho, entro aqui e pego um ponto. Eu tô pegando esse um pontinho aqui, que é só pro fio não ficar escorregando. Então, eu entro aqui e puxo todo o fio. Com cuidado, porque como ele é metalizado, ele é um pouquinho durinho, né? Não é fio de crochê, tá, gente? Isso daqui é um fio que eu tô só usando pra decorar mesmo. Então, aqui, ó, fiz essa voltinha aqui, vou continuar. E assim a gente vai indo e vai subindo.
Ó, fui subindo, agora eu vou voltar descendo, fazendo a mesma coisa. Só pra poder ir fazendo um acabamento a mais ali, passando o fio. Então, aqui, ó, fui fazendo todo um zigue-zague aí, sem métricas, né? Sem medidas, só passando aí pra poder ficar alguns fiozinhos aí dourados pra poder fazer essa decoração. E aqui eu vou dar 2 nozinhos e vou colar essa ponta aqui do fio. Aqui eu vou deixar o acabamento pra fora mesmo, porque vai vir a flor por cima, então não tem problema. Ela vai cobrir aqui essa pontinha, né, de fio. Jogo aqui só pra arrematar as sobras pra dentro do chapéu, mas a gente vai colar esse acabamento aqui que a gente fez. E é isso daqui, ainda vou usar pra pendurar uma decoração na minha árvore. Então, aqui a gente tá com o nosso fio finalizado. Vou pegar aqui agora a minha flor. E aqui a gente vai colar, deixa eu tirar aqui a flor. A gente vai colar uma pétala, uma folha, né? Onde você preferir aí, ó. Eu coloquei uma de cada ladinho assim. Pra poder colocar essa flor aqui de decoração. Então, é só passar um pouquinho de cola aí na folha e colar a quantidade aí de folhas que você fez também, né? Às vezes você fez mais também. E aqui eu vou colar na parte de trás da flor. Só passar a cola aqui primeiro, aí eu viro e posiciono para poder secar no lugar certo. Aqui e aqui. E agora é só esperar secar também, pra gente seguir com uma cola. Aqui a gente vai colar a nossa flor também aqui, ó, bem onde eu coloquei essa marcação, vou passar cola na flor. Vou passar um pouquinho de cola aqui já para poder arrematar aquele nó que eu dei. Aqui ele não vai mais escapar esse fio. E aqui vou posicionar a minha flor no chapéu. Vê aí como que você quer colocar ela. E aí, a gente posiciona aí, ó. Eu coloquei bem assim de ladinho, para poder ficar charmoso. Vou esperar secar um pouquinho aqui para ela não sair do lugar, né? Vou até colocar alguns alfinetes aqui para poder ajudar. E aí, enquanto isso, eu vou fazendo o outro acabamento, que é com as meia pérolas douradas. Porque aqui onde a gente passou, ó, fica as marquinhas, né? De onde eu entrei e peguei ali os pontinhos. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar a cola, esqueci de pegar a cola. Vou pegar um pouquinho de cola, e aí eu vou passando aqui onde tem esses pontinhos e vou colocando a minha pérola. Venho aqui, pingo uma colinha. Aqui é super aleatório, né? Se você quiser colocar mais também, coloca mais, quiser menos. Aqui o importante é você passar a cola e vai colocando aí várias pedrinhas. Aqui, ó, a gente vai colocando e vai ficando várias bolinhas douradas aí, que eu acho bem bonito. Eu adorei esses dourados aqui que eu comprei pra fazer decoração de Natal. E já usei aqui, ó, pra fazer ele também, que eu achei que deu um acabamento bem chicoso. Mas, né, também tem várias outras opções aí que dá pra gente tá decorando o nosso Gnomo Noel. E aproveitando aqui que eu estou mexendo com a cola e com as meias pérolas douradas, vou colocar uma aqui também no centro da minha flor, para poder deixar ela bem bonita. Então, aqui a gente passa um pouquinho de cola e posiciona aí a meia pérola. E ela dá esse toque especial à nossa flor. Vou esperar secar tudo, vou tirar esses alfinetes e olha já antecipadamente aí como que tá lindo. E assim fica finalizado a aula de hoje. Olha que peça maravilhosa aí pra gente usar em decorações, deixar aí na sua estante, na mesa de centro, enfim, dá pra gente colocar aí onde quiser. E lembrando a vocês que eu vou deixar a lista de materiais utilizados aqui no final do vídeo e também vai ter todas as informações sobre as medidas que ele ficou. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!